amen te. Pesa amen ya muto azoba la kalamingi te. Pesa amen ya muto zamba comme c'est présent. Pesa amen ya muto azoba ndasemi kalamingi te. Pesa amen ya muto akangolami. Et nous sommes en mouvement sur l'alliance. N'habitez sur les amen. Dans son palais, tout ce qui il est vivant. Bougez voisin le ciel au amen bien. Pétourner aux après. Alléluia. Tout ça à côté de moi. Tu te recevoir notre papa. Mouton zamba pesi sanduku en pesi mai. Abikemeli sa peuple de Dieu dans le ministère amen. Na lingi ndengo zo amen atongwa le ndengo zo recevoir parole atongwa lelo, pe ndengo zo recevoir bénédiction atongwa lelo. Ata papa na biso zo telema notre pasteur to beteli zambela na boko makasi. Beta maboko na milolo. Maboko na milolo. Gloire au Seigneur. Ba faisait aussi oui bien à Zoyoka. Papa Guy pour favor, pousse l'anga oyo awa. Ba bazana sima boro pousse na moi liboso pour bon na tableau. Otike ba video awa pona nini. So linga mingi place suka rokota mutasuka na lola. Linga mudungi place liboso. Cher. Et coller na mur. Voilà. Isso. Comme le monde a tchon kala. Pesa. Est-ce que tu as vu Marcus Nandemite? Tu as vu Nabisonios? Kasi fanda wat? Ule charaboy. Amen. Awaneza kala. Ou est-ce qu'on a réduit en haut? Mais en n'engé moko. Na réduit en haut pour bandeko nyoso bazwa mayele. Je vais parler aujourd'hui ici l'enlèvement de l'Église. Kevin, tu dois surveiller la caméra. Enlèvement de l'Église. Je le moyen na dessiné en haut. Mon projet va na moto. Dans le projet lola nyo c'est na moto. Amen. Thème n'angeza nini? Enlèvement de l'église. Isso. Nazolo balelo nazolo enseigner malembe pour ça makambo ezo concerner biso. Hoje vou ensinar bem devagarzinho. Amen.
sikoyo pasi na nga po makambo oyo ekopesa nga mbongo ebele na vie. A minha pena é que essas coisas podem dar muito dinheiro na vida. nakosalaka yango kaka bo na YouTube nazozwaka bavie yo ezobénéficie te. Eu posso passar isso aqui no YouTube, mais eloko nyonso te baexposaka yango au vie de tout le monde. mas não em todas as coisas que tem que colocar para todo mundo. Que le maman bo sécuriser bana très bien pour enseignement ezobanda. As mamães seguram bem os filhos, daqui a pouco vamos começar o ensinamento. La finalité de la foi chrétienne, c'est l'enlèvement de l'Église. A finalidade da fé cristã é o arrebatamento da igreja. L'auteur du livre de Hébreux, il a dit ceci: si l'Ancien Testament était bon, le Nouveau Testament n'allait pas venir. Quem escreveu o livro do Hebreu disse que se o Antigo Testamento était era bon, não deveria haver o Novo Testamento. Isso. Mais même la Bible dit, si ce monde était bon, Jésus-Christ n'allait pas parler de son retour. A Bíblia está dizendo que se esse mundo era bom, o Cristo não deveria falar sobre a volta dele. La parole prophétique aujourd'hui, elle joue un grand rôle. A palavra profética tem rolo muito importante. Quel est son rôle? Elle joue le rôle de la lampe. Ele tem a função de uma lâmpada. Pour ne pas se tâtonner à ce temps-ci. Para não tentar em vão nesse tempo. Alors, c'est très dangereux de se retrouver dans une église tant d'années et tu ne reçoives pas des enseignements scatologiques. É muito perigoso ficar numa igreja e não receber esse tipo de ensinamento. Je ne sais pas, certaines personnes craignent ça, ils disent que dans la simba apocalypse, Não sei porque há pessoas que não tocam naquele, eles falam que não posso tocar naquilo. Eu tenho medo. Ça, c'est un grand danger pour les fidèles et pour l'homme de Dieu. Il ne sait pas la destinée des autres. Isso é muito perigoso para os filhos de Deus e o servo de Deus que não sabe o terminal da vida dos outros. Et nous allons dire qu'ils sont classés parmi les 5 vierges folles. São classificados naqueles virgens malucas. Parce que tu as besoin qu'on te prêche ça. Porque você precisa que ser prego isso. Oui, on ne refuse pas la bénédiction. Não negamos a bênção. Mais si l'église est assise par la bénédiction de ce monde, les fidèles seront liés par le monde. Se a igreja fica pela essa bênção desse mundo, a igreja também vai ficar pausada nisso. 365 jours de recever, sans une parole de te faire dire que bientôt il y aura l'enlèvement de l'église. 375 dias se falar só receba, sem te falar numa palavra sobre isso. Le Seigneur nous a promis, il nous a dit que il reviendra et à la fin l'intelligence s'augmentera. O Senhor nos prometeu que Ele vai voltar e no final a inteligência vai aumentar. Les 5 ministères, nous sommes là pour la préparation de l'église. Os 5 ministérios somos aqui para a preparação da igreja. À tout moment, quand je dis la chronologie du temps prophétique, Cada vez quando eu estou falando da cronologia do tempo profético, à des fois, tu ne comprends pas ce que le pasteur dit. às vezes você não entende o que o pastor está dizendo. Je te présente le monde. Estou te apresentando o mundo. C'est ça la chronologie du temps. É isso, a cronologia do tempo. Et si tu n'as pas cette Se connaissance, você não tem esse conhecimento, il ne faut pas attendre à l'enlèvement. não espere o arrebatamento da igreja. Nalobi lisusu boye. Eu repito isso. Suka ya kondima na biso na se na moi. O final da nossa fé aqui na terra Eza konetolama. é o arrebatamento da igreja. Donc ndenge ndimi Yesu Como wana, você creu em Jesus, suka nango o final disso eza konetolama. é para você ser arrebatado. Comprendre ngai? Entenderam? Voilà. Et mon akeli ngala et mon azongi français. Às vezes vou tocar em Lingala em francês.
naza bilo mu bofana comme na tableau mais la tableau est sur single sus. A coisa assim eu deveria escrever no tábua, mas não tem espaço. Je suis ici. Eu estou aqui. Je vais expliquer ici. Eu vou explicar aqui. Regardez. Ça c'est l'éternité. Essa aqui é a eternidade. Ici c'est l'éternité. Aí também é a eternidade. Quand la Bible dit Quando a Bíblia está dizendo il est éternel, ele é o eterno, cela veut dire significa en éternité, en éternité. eternidade é eternidade. Est-ce que tu comprends? Estamos entendendo? Dieu est éternel. O Deus é o eterno. Awa toza na kati ya éternité. Estamos no meio da eternidade. Eloko moko nano esalami te. Nada foi criado ainda. Ni banzete, Nem os árvores, ni biso bato. nem nos homens. Na éternité nzambe aza esprit. Na eternidade, o Deus é espírito. Aza nani? Ele é quem? Nde bazobenga ye esprit éternel. E aí chamamos o espírito eterno. Aza na tante. Ele não tem um tempo. Azalaka na tante. Nunca teve um tempo. Il est esprit éternel. Ele é espírito eterno. Maintenant tango aza awa, Quando ele está aí, akeli nano eloko te. não criou ainda nada. Po esprit ako créé te. Porque o espírito não pode criar. Jean 4:24 rebisi biso Dieu est esprit. João 4:24 diz que o Deus é o espírito. Je suis en train d'enseigner. Estou ensinando. Si tu as besoin de poser la question, tu mets le doigt. Aujourd'hui, je ne suis pas prédicateur, je suis enseignant. Hoje estou o Je dois professor. prêcher ça pendant 365 jours. Vou pregar isso tudo esse ano. Donc chaque dimanche, je vais na zongi na tableau. Cada domingo eu vou Tala voltar lipambo aqui. linzamba pesio. Olha essa benção que Deus te deu. Mercredi, vendredi, décision des hôtels. Terça, quinta, Kibomango. que bom, mano. Quarta, Quarta, sexta. sexta. Dimanche tozongi awa Domingo classe. voltamos aqui. Yebisa bato bayete to bandi classe ya solo, classe ya Fala pra lol. quem não vem hoje que começamos a escola mesmo. Alléluia. Amém. Awa Aqui nazo expliquer lo liboso éternité. estou a explicar a eternidade. Aza esprit éternel. Ele é o espírito eterno. Mais Mas akeli ata ba ange te. não criou ainda os anjos. Akeli ata lo moko te. Não criou ainda nada. Il est éternel. Ele é o eterno. Il n'a pas le corps. Não tem um corpo. Il est simple esprit. Ele é somente o espírito. Mais Mas il avait une pensée. tinha uma ideia. Cet esprit-là, Aquele espírito azaki na pensée à création. tinha o pensamento da criação. Azaki na pensée à co-créer. Ele quis criar. Esprit oyo, Aquele espírito, azaki na pensée à co-créer. ele tinha o pensamento de criar. Nde bazobenga ye awa E aí está se chamando Elohim. 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 Qu'est-ce que signifie Elohim? O que significa Elohim? C'est celui qui n'a ni fin ni commencement. É aquele não tem um início e um final. Il n'a ni fin ni commencement parce qu'il est. Porque ele é o eterno. Est-ce que vous comprenez? Na lingi biloko yo tongo so nda ko vanti ndo papa bani ko expliquer yo vanti ndo mama. Obi se na o te tempo. Eu quero que você Se você está brincando na vida, você vai ficar aqui com o filho. Eu vou subir. E você vai ficar aqui. Tá me entendendo? Marcos, sangisa bango nyoso lelo. Yebisa bango makambo. reunir a todos eles. Fala. Bazobenga ye Elohim. Estão a chamar Elohim. En hébreu, Em hebreu, Elo signifie Dieu. ele significa Deus. Ça,
E isso signifie père. significa o pai. Maintenant, le traducteur nous dit que le hymne, c'est le pluriel de elle. Os tradutores, eles falam o him é o plural do el. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand il disait faisons l'homme à notre image, ils ont pris la tendance de hymne. Quem fala que tem um Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, eles pegam isso aqui. Or, le Père, O Pai, c'est l'Esprit. ele é o Espírito. Le Père, c'est géniteur. O Pai é o genitor. Le Père, c'est la sémence. O Pai é a semente. C'est ça le Père. É isso o Pai. Maintenant, quand il était à l'éternité, Quando ele era na eternidade, il est devenu Dieu le jour où il a créé les anges. ele se tornou Deus quando ele criou os anjos. Tango akeli ba angelu, Quando criou os anjos, ne ba komo benga ye Dieu. e aí ele se tornou Deus. Nzambe likoloba nini? Deus significa Celui qui est adorable. aquele que merece adoração. Le Dieu signifie celui qui est adorable. Deus significa aquele que é adorável. C'est que batu bakomi ko adorer. E aí os homens começam a adorar. Retenez que le Père c'est l'Esprit. Lembre-se que o Pai é o Espírito, C'est le géniteur. é o genitor, C'est la é o sémence. semente, C'est la source. é a fonte, C'est la source. é a fonte. Talanga ndawa. Olha para mim, Ngai ndawa. olha para mim. Nzambe nde yeyo azoloba no. Deus está a falar com Ngande azoloba no. Ah. À partir du sud, vous avez une lumière, n'est-ce pas? Na lobi soko comprendre te naza nanga pressé te ke yeso ozonga lelo kaka. Na ko bandela ngata 10 fois po yo comprendre wana ndeza posa na ngai. Eu disse, se você não entendeu, levanta a mão, eu vou repetir tantas vezes para você entender. Somona ne classe ezalaka. Quando criou o Yo ozala ba os question anjos, mozokoka te. ele se tornou Na Deus. chiluba na répondre. Em Chiluba Na eu vou Kiswahili na responder. répondre. Em Swahili vão responder também. Na portugais na obenga na répondre. Em chineses também. Afifi omona awa. Somona to pusa koto po poto ya Samsung kalaka bato. Pode chegar até aqui na frente. Na bandeli lisusu. Eu vou repetir de novo. Nous avons une grâce parce que Dieu vous a donné les pasteurs qui observent quand même le temps. Você tem uma bênção porque tem um pastor que fica de olho no tempo. Les jours il créait les anges. Oh, ça va ange, hein? Aí são os anjos. Oh, ça va ange. São os anjos. Nde basobenga enani. E aí se chama Dieu signifie Deus, significa celui aquele qui est que é adorable. Aquele que é adorável. Adorable, Jésus, adorable. Baanji bazopesa lokumu. Os anjos dando glória. Soki batuni yo question, Quando te perguntar que signifie Dieu? o que significa Dieu Deus? est esprit. O Deus Espírito. Quel est son rôle? Qual é o importante? Il est devenu Dieu pour qu'il y ait des gens de lui adorer. Ele se tornou Deus porque tinha pessoas para lhe adorar. Nzambe tata, Deus Pai, esprit, Espírito, géniteur, sémence, semente source. e fonte. Mais, Mas, lokola za papa, como ele é o Pai, il devait avoir un fils. ele tinha que ter um filho. Il devait créer maintenant. Ele tinha que criar. Il avait une pensée à la création. Tinha pensamento da criação. Pour créer, Para criar, la nangawa, olha para mim. pour akela, Ele tinha que et sengeli akabola éternité. Ele tinha que dividir a eternidade. Makush, la nangai. Dépose daqui, nous sur un papier, mon examen 5 minutes. Depois daqui vai ter Et je vais corriger. Celui qui va échouer au côté à l'olati. Et moi, je vais signer. Pendant que je parle, le père m'écoute. Hein. Eu vou assinar. Celui qui va échouer, c'est lui le directeur de l'école. Quem
seguir. Banselement sur les autres personnes, mais il y a boité. Esse ensinamento não olha para trás, não olha. C'est une distraction. É uma distração. Divine a banga déjà. Pour celui qui détient la clé du ciel, c'est le pasteur prospère. Landa, so landite au katani. Amen. Amém. Maintenant, tant que vous avez l'éternité, à un esprit éternel. Quando ele está na eternidade, ele é o Espírito Eterno. Il avait la pensée du Fils ou la pensée de la création. Ele tinha o pensamento da criação do Filho. Esprit ne peut pas créer. Aquele Espírito não pode criar. Pour créer, il faut Allah tanzoto. Para que ele pode para criar, ele tinha que colocar, te reverter num corpo. Acaboli éternité. Ele dividiu a eternidade. Au moins, séparation dans l'une. Está vendo essa linha? Tozo ben en l'une du temps prophétique. Estamos chamando a linha do tempo profética. Pour abanda kokela. Para começar a criar. Et Seigneur acabo l'éternité. Ele tinha que dividir a eternidade. Oh, tozo ben en temps. Chamamos o tempo. Il faut accoter na temps. Ele tinha que entrar no tempo. Pour abanda kokela. Para começar a criar. Si pour accoter na temps, il faut Allah tanzoto. Para entrar no tempo, ele tinha que colocar um corpo. La Bible parle de deux commencements. A Bíblia está falando dos inícios. Moïse, il a dit au commencement Dieu créa. Moisés disse que no princípio Deus criou. Jean, il a dit au commencement était la parole. João disse que no princípio era a palavra. Maintenant, c'est à partir de ce moment nous allons poser des questions entre Moïse et Jean qui a vu Dieu avant. E naquele momento vamos perguntar entre Moisés e o João, quem conheceu Deus em primeiro lugar? Genèse 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Gênesis 1:1, no início Deus criou o céu e a terra. Jean 1, au commencement était la parole. João 1:1 disse que o começo era a palavra. Maintenant, quand l'esprit est tenté de sortir de l'éternité, Quando o Espírito saindo da eternidade, il doit vêtir le corps parole. ele tem que se colocar um corpo palavra. Hébreu 10:6. Hebreu 10:6. Tu es venu dans le monde. Você veio no mundo, Tu n'as voulu ni offrande, não quis nenhuma oferta, ni sacrifice, nenhum sacrifício. mais tu m'as formé un corps. Você formou para mim um corpo. Alati nzoto. Ele colocou um corpo. Yango kombo ya nzoto wana kombo nango Yesu. Aquele corpo se chama Jesus. Est-ce que vous comprenez mon zoloba? Entendendo? Je suis prophétique aujourd'hui Sou bem profético. et professeur de l'université É professor Ministère da Ferreira. universidade, o ADF. Alléluia. Amém. Awa Aí, azokota. ele está entrando. Nenga azokota falata nini? Na entrada, ele tem que colocar o quê? Zala na ngai ya mam na zoloboy. Comigo. Il faut la tanzo. Nzoto ngo tozobenga ngo kopa parole. Aquele corpo se chama corpo. Jean Zoloba, au commencement était la parole. E aí o João está falando no princípio La parole était avec Dieu. Aquela palavra era com Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra era Deus. Maintenant, na Moïse, na Jean, na namoni nzambe liboso. Entre Moisés e João, quem viu Jesus primeiro? C'est Jean. É o João. Pour Jean moni tango nzamba zolata nzoto. Porque o João viu quando Deus colocando o corpo. Obrigado. Maintenant, Mas agora, tango abimi, quando saiu, il commençait à appeler les choses à ele l'existence. começou a chamar as coisas na existência. Azobenga biloko ya. Chamando as coisas a vir. Pour alati de Jean Nzoto. Porque ele colocou um corpo. Il devait maintenant créer. Ele tinha que criar naquele momento. Maintenant, il a séparé sa création dans 7 âges. Ele dividiu a criação em 7 idades. Quand on parle de âge, Quando falamos da idade, âge en grec, em grego,
En grec, Em grego Eli significa Koloba, A, Ion. aion. 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 Oyini ba shiwa lobaka. Ya Benedita. Oyini ba shiwa lobaka. Aion. Aion, como os chineses falam. On peut avancer? Podemos avançar. Aion signifie Aion significa monde. o mundo. Aion signifie univers. Aion significa o universo. Signifie période. Significa período. Signifie dispensation. Significa dispensação. Signifie temps. Significa o tempo. Dieu a séparé, O Deus separou. dans sa création, il a divisé l'univers en 7 périodes Ele dividiu o universo em 7 períodos. où on peut l'appeler dispensation, Naquele momento podemos chamar a dispensação. où on peut appeler temps. Podemos falar também do tempo. C'est pourquoi on appelle ça les 7 périodes de l'histoire. A razão pelo qual chamamos os 7 períodos do tempo da história. J'ai écrit ici Eu escreveu temps ou première période. o primeiro período. Ce qui me premier âge, Quando alguém fala no primeiro idade, na primeira idade, premier temps, o primeiro tempo, dispensation, a dispensação, période alobi eloko moko. é a mesma coisa. Nzambe a séparé mokili na ye Deus dividiu o mundo dele na 7 temps. em 7 tempos. Première période, O primeiro tozobenga yango innocence. chamamos da inocência. Deuxième période, Segundo, conscience. da consciência. Troisième période, Terceiro, gouvernement humain. do governo humanos. Quatrième, O quarto, la promesse. a promessa. Cinquième, Quinto, la loi. a lei. Sixième, Sexto, la grâce. a graça. Et septième, Sétimo, le royaume de Christ. o reinado do Cristo. Jusqu'à présent, je sais que tout le monde me comprend. Até agora todo mundo está entendendo. Préparez une feuille déjà, bientôt il y aura l'interrogation. Pegar papelzinho, vai ter uma prova. 4 questions orales et 5 questions écrites. O 4 questões orais e o 4 para Au escrever. moins, moto oyoka poso oke na nsima mbangu. Aí, E puis alguém banda vai que eu fazer obima te. reunião na hora mesmo. E aí foi o tempão. Voilà. Retournons ici. Voltamos. Nabi nazoteya oyo inane. Eu vou pregar tudo isso aí ano. Pe osila te. E não vai acabar. Mwana maela kozwa pe telefone abandi koenregistre biloko so avanda ndako lia ata bafilma Nigeria azoyokaka makambo ya vi na ye makambo ya kokota lola. Aquele filho sábio vai gravar tudo isso para entender, para ouvir mais tarde. Amen. Amém. C'est pourquoi Razão pelo qual âge a idade et se découper na 7 temps. e aí se dividiu em 7 tempos. Maintenant ici, vous voyez, j'ai écrit le nom de Adam. E aí ele escreveu o nome do Adão. Dieu a créé Adam. O Deus criou Adão. Il y a une différence entre ceux qui m'ont dit au van qui pas nous va pour battre la tableau. To van kicho ya. Il y a une différence entre créer et former. A diferença entre criar e formar. Landanga bien. Olha para mim. Créer Criar eza ko benga eloko eza ko exister te. chama aquele não existia. Mais former Mas formar, oza ko former na nzela ya eloko eza déjà. e aí fica formando sobre o que já existia. Il a créé Adam esprit. Criou o Adão, o Espírito. Apesi biloko nyonso. Deu todas as coisas. Dominer, Domina, multiplier. a multiplica. Même Adam. Mesmo Adão, Soki nzambe osalinga molimo. se Deus me criou o Espírito, Oyebisika na domine biloko ya ele mokili. disse dominar todas as coisas no Na mundo. kodomine ndenge nini? Como eu vou dominar? Seke nga mpe fo forme nga na nzoto. Eu preciso de um corpo também. Nde aforme Adam nzoto. Aí criou ou formou um corpo. Genèse 2.
Genèse a 12. formé Adam Zoto. Formou corpo. Mais a-t-il y un commandement moko? Mas deu o mandamento. Un homme parfait comme Adam. Homem perfeito como Adão. Asumukate. Nunca pecou. Basala moko tata. Criou já homem feito. Abotami te kezo kele okola ti. Não começou como uma criança. Te. Yaba kele mama o Foi mobange. criado já velho. Mais asala journée moko te. Mas não fiz dia. Akufi. Morreu. Hein? Nem fiz dia, morreu. Il est mort à 950 ans. Oh, la Bible dit un jour égal à 1000 ans. A Bíblia está dizendo dia igual nos olhos de Ce qui n'a pas fait un jour, il est mort. Ele não Tala, fez bilo mususu dia. ndenge nzambe akokisa prophétie yango Quando Deus está azosangisa ngo está juntando a bapromese bato nyonso ezokokisama na mbala moko as promessas das pessoas obali lolobi aye oboti lobi aye lokwa yo promese makasi ezalaka kobala na kobota pa olobi aye. como a sua promessa é casar, ter filho. Quando você casa, aí o Deus vem. Otuna ye nini nzambe nasenga ko libala bi napesaki yo kasi me noki bilenge nango tosoyoka avo bala osoyoka kaka na bilengi. Você já sentiu gosto mesmo antes de casar? Alléluia. Amém. Nani mokonzi? Quem Deus? Quem o rei? Adam akufi na 900 combien? Adão morreu em 950. Un jour égal à combien? Dia igual. C'est que ça là mokolo moko ta akufi. Nem fiz dia. Pose la question. Vou perguntar. Hein? Ah? Quanto pour accompagner le biso 1000 pas déjà un jour. Biso ce que tu vas savoir. Yo avoya na mukila sa taki calendrier na yo abike yo noza boye a comme ça na 90 ans. A comme ça na 100 ans. Ça c'est des calendrier. Wana za yezanga te. E aí como nos olhos de Deus. Quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons à 3 dimensions. Quando pregamos o evangelho, Il y a la dimension évangélique, la dimension doctrinale et la dimension prophétique. Et la question où c'est que moi j'ai parlé, c'est la dimension prophétique. Parce que l'église est nourrie par l'évangile. L'église est bâtie par la doctrine. Et l'église est dirigée par la prophétie. Je parle de la parole prophétique. Et nous avons cette crise de la parole prophétique. Je parle à mes voisins de l'éternité. Amen. Amém. Baka 4 amen. Mes voisins de l'éternité, amen. Meus vizinhos da eternidade, amém. Ozo sambe la 20. Ozo sambe la pokota lola. Você está orando para entrar no céu. Ozo sambe la te ponzamba pesa yo mbongo Você kaka. não está orando para Deus te dar dinheiro. Yango ko limite yete na exaucement kaka. Não limita Deus para a resposta. Non. Não. Biloko so monyo ka boko etiko bonga lisumu yo batindi yo tobinte na Essa tiliso. coisa, quando você vem, olha só, você vai deixar pecar mesmo. Yango 2021 2021, nazana nga presete. eu não vou correr. So compete na songa lota 4 fois. Se você não entendeu, eu vou voltar. Ce pour que to laninga tina WhatsApp na za disponible à répondre. Pode me seguir até no Zap. Na zap so zonga to samedi awa fara. Pode vir no sábado a gente falar nós dois. Ce peut kokite obenisinga ndako na fandi sibino to. Se você quer até a sua casa, Wana que comme il faut cacher. Wona libana makambo. aí tem que dar Cacher. o cachê. Cacher ya cher Marcos. Combien cacher c'est combien? Tu n'as pas molière à ebiso. $15,000. $15,000 para a mulher. Alléluia. Amém. Adam Adão
Nzamba apesi responsabilité ya mokili o mobimba. O Deus deu ao mundo na sua responsabilidade. Son objectif était de conserver et de garder le jardin. O objetivo era de conservar e de guardar o jardim. Mais il n'a pas voulu. Mas ele não quis, Il a désobéi. ele desobedeceu. Adam totie awa ta oyo ya innocence. Colocamos o Adão no tempo da Tant tozoloba innocence eza lokola A inocência, omoni ndenge bana biso bana inane. sabe quando a criança tem 1 ano, Ako giflo vrai mbata. pode te dar pode apanhar mesmo. Na pesa exemple ya mwana 7 atana. Tem quantos anos já? A criança 10 meses. 10 meses. Voilà. Azana taya inconscience. Ele tem tempo da inconsciência. Nenga zolela wana ebite zolela. Como está chorando, não sabe que está chorando. Abite ko komoda mama na ye. Ele sabe que a mãe vai pegar ele. Ako bete pe mama ne mbata. Pode bater na mãe. Ezala ba mama musu azongisa ati lelo. Na pena za mwana pana biso. O filho, né? Azongisi. De volta. O filho bateu, a mãe bate. É crime. É crime. O prosper na benga ngo perigoso. É perigoso. Prosperino fala. Amen. Adam batie na kata jardin. Então colocaram ele no jardim. Azana période to benga ngo Ele innocence. está no período da inocência. Mais azana capacité ya osala lisumu. Mas tinha a capacidade de pecar. Ayebite. Não, Mais azana makoki ya osala lisumu. mas ele tinha aquela possibilidade. Po bayebisi ye. Disseram para ele: Ezala banzete mibale zao. árvores, tem 2 árvores aqui. Arbre de vie na ya connaissance du bien et du mal. Da vida e do conhecimento de bem ou de mal. Soko osimbi arbre oyo. Você toca naquilo, Osi problème na nzambe. você vai ter problema com Deus. Eya asimbi yango. E ele tocou. Tangu ada sumuki. Quando Adão pecou, Tolongwe na ta oyo. saímos nesse tempo, Tokoti na ta ya conscience. entramos no tempo da consciência. Maintenant mutu akomi conscient ya ba acte azopose. E aí o homem fica consciente dos atos que ele está fazendo. Osali lisumu bike na sali lisumu. Pecou, você está sabendo, foi pecou. Bazalaki ni. Era nuas. Mais bakoma senti que tenga bena na ni fona la telamba. Nós estamos nuas. Tous les péchés que vous êtes en train de commettre, vous êtes les responsables des actes. Aí vocês são responsáveis pelo pecado que você está cometendo. Awa. Ne tozobenga ngo ta ya conscience. Chamamos o tempo da consciência. Mutu akomi conscient. O homem fica Koyiba eza mabe ayebi na yibi. A roubar é pecado. Kofinga eza mabe. A xingar é mal. Kindumba eza mabe. A prostituição é mal. Kolongola bazemi eza mabe. Tirar a gravidez é mal. Ta conscience. O tempo da consciência. Mais ce que j'aime Dieu. Mas eu amo Deus. Fana no kaka. Afane kaka. Fica aí, Deus. Ya mwana mwasi aluki maloba okumisa nzambe azangi maloba. Aquele mulher procurou palavra para adorar a Deus, não tinha. Ebisi amina chelanga kana se magambo. Amina, coloca no chão, Amina. Amina chelanga na se. Coloca a bola no chão. Amina chelanga kana se. Coloca a bola no chão. Azobi misaba expression ya bolingo azala ngona nzambe. Ele está saindo as palavras pelo amor que ele tem de Deus. La grâce a commencé ici. E aí a graça começou. Maintenant Dieu commence à préparer une grâce. Deus está preparando uma graça naquele Il est merveilleux. Ele é Aquele maravilhoso. kanyama é liboso na jardin. Ele foi buscar o primeiro animal. Abomie. Matou. Nzambe première couturière ya Jesu. Deus foi o primeiro costureiro. Et puis yekola sa patron. Ele Sa patron bo. Ele aprendeu. O bataka te tie papier mozo kata kata te. Não tinha nada. Atali Adam. Ele olhou Adão. Aloga prosper fona katele boy. Pegou a Ta. medida. Abongisi la makitoko. Fiz vestido. Ayala tisi moto. Colocou o homem. Nde to so benga auto benga na français faveur. E aí chamamos favor. Okanite. Você não Nzamba apesi yo vie. Deus te deu. Okanite. Nzamba apesi yo esengo. Deus concedeu. La grâce, A graça c'était un grand projet era grande projeto pour rétablir para restabelecer la relation entre Adam et Dieu. o relacionamento entre o Adão e Deus. Nzamba abomi nyama Deus matou po animal akuvini dite na ye. para
Akufi nidite. para comer a nudade do homem. La grâce s'est manifestée à la jeunesse ici. A graça se manifestou no princípio. Maintenant, Dieu commençait à faire la promesse de salut. E aí Deus começou a prometer a salvação. Il a promis le salut à l'homme. Prometeu a salvação ao homem. Abomi nyama. Matou animal. Alati bilamba. Fez vestido para o homem. Mais cette promesse, Mas aquela promessa ezolandaye tala. está seguindo aquele homem. Promesse wana A promessa eye awa. Ebandeli awati. começou aí Tanga sumuki quando ele pecou, akomi conscient. ficou consciente. Promesse wana ye. Ela seguiu, Ekale awa. parou aí. Ekale awa. Parou Na loi. na lei. Grâce oyo ya koluka mutu. Aquela graça de buscar o homem Eko suka wapi. parou na lei. Mais avant wana. Mas antes disso, Nzambe azaka na bakande bele. o Deus tinha muito raiva. Kumisa nzambe. Oye église pour ça il sumu avant église. Ah, você pecou antes de vir na Na igreja. kala ko kota te mama mabele fungwa mo dindo kufi. Antigamente você não poderia entrar, a terra poderia se abrir e você entrar. Bato nyuso babotama awa. Todos que nasceram Na ba babotami awa. é aquele no tempo seguinte. Nzamba bomi bango. Deus matou todos eles. Na delige. Deles, Na mbula ya Noé. com a chuva do Noé. Bango nyuso bakufi. Todos eles morreram Na banyama. com os Na animais. banzete. Os árvores. Sauf ba o bakota ki na arche. Somente as pessoas que entraram no barco. Batu babika 8 personnes. São 8 pessoas que viveram. 4 femmes et 4 hommes. 4 homens. Ce sont eux qui ont commencé le monde. Aqueles que começou de novo o On mundo. te un gouvernement humain. Chamamos o governo humanos. Cam, O Cam, Sem, o Sem, Japhet. o Jafet. Sem nde abibisi Abraham. O Sem, aonde nasceu Abraão. Ye abimisi Cana. E lá saiu Canaã. Sem nde aboti Abraham. O Sem nasceu Abraão. Cana nde abimiao. O Canaã saiu Na Cam. na Cam. Batu babandi mokilo toza lelo nga na yo. Aquelas pessoas Bango. que começaram o mundo Ba são vrai eles, koko na biso bango. os meus avós. Banda bango ti lelo mokilo kufa sote. Até nós, começando de eles até nós, não morreu ainda. Yango na lobena no la mort de Terach. É por isso que eu falei da morte do Terach. Tant Terach azo kufa awa. Quando Terach morreu, Nzamba azo sala la première alliance na Abraham. o Deus começou uma nova, a primeira aliança com Abraão. Maintenant, pour sauter, chuter rapidement parce qu'il y aura des choses, je vais parler lentement. Para acabar com isso, tem coisas que vou falar. Cet projet de la grâce, Aquele projeto de malgré graça, Batubakou Fiawa, mesmo as pessoas morreram, mais Noé pas comprendre. não entendeu. Na sima melakata arche, Saindo da arca, a saleli nzambe sacrifice. ele fez sacrifício a Deus. Po nzambe kande kitaka na sacrifice. Porque a raiva de Deus se abaixa só no Po ye sacrifício. moko aza Porque sacrifice. ele mesmo é sacrifício. Ma Maria atanga zobota ye, A irmã Maria abota luz, ebembe. nasceu óbito. Nongo Yesu azotambola wana, Quando Jesus estava andando, esi akufa, era morto. bakunda ye Já deja. foi enterrado. Nazofongola yo po Está comprendre. abrindo isso para você Bible entender. ezoyebisanga ntango azobotama, A Bíblia está dizendo que quando ele estava nascendo, bamage bayele biloko misato. os mágicos levaram 3 coisas. Bayeli ye or. Levaram o ouro. Bayebisi ye ça c'est toi. Isso é você. Or c'est le métal de Dieu. O ouro, o metálico de Deus. Bayeli ye encens. Levaram encens. Encens signifie yo moko oza sacrifice pe yo moko oza sacrificateur. Você, o sacrificador, o sacerdote, você o mesmo sacrifício. Ya misato bayeli ye mire. A terceira coisa é o perfume. Eza produit oyo bambomaka moto É akufi. produto para colocar no óbito. Mpe moto apesa bango biloko misato eza Abraham. Quem deu aquelas coisas é Abraão. Donc ndenge abotama wana papaki Quando nasceu, ya kokufa já era morto. mort quoique vivant. Mesmo vivo, ele era óbito. Ozo comprendre Jules. Entendeu, Júlio? Moïse ayawa. O Moshe chegou. Tala sika Yesu ozobotama. Olha aonde Jesus está nascendo. Abotami na loi.
nasceu na lei. Awa pena na kozongo na un mois nyonso. Aqui vou tomar N'a expliqué bino para explicar. de naissance au baptême du Jourdain, No nascimento du até o Jourdain batismo au do Gethsemane, até o Jordão ao Getsemane. de Gethsemane. Je vais diviser Gethsemane, je vais parler sur le Ponce Pilate et Hérode, tout consort. Todos eles. Que voyagez dans le on appelle ça en mois de décembre. Não viaja, não vou falar sobre isso em dezembro. Na bomi ba tout, hein. E aí matou todos eles, né? Alléluia. Amém. N'insérer sur les cabines quand même. Está passando, entenderam? Voilà. Olha, Yesu abotami awa. Jesus nasceu aí, na lei. Na pesa ye collègue mo devoir ya pasteur. Deu uma prova com um colega, pastor. Na bisie Falei. tuna ba docteur nyonso ya mukili. Pergunta os doutores do mundo inteiro. Moïse ava comme Moïse, comme on est liboso za kinani. O Moses, antes o nome dele era quem? Antes de se tornar o Moses. Wana na opeso tegi. Wana ba prise. Wana foi mana Ferreira. Comme Moïse O nome avant wana ezaki nani. era quem? Et tant Yesu bakundie na kunda ba ange mai baza banani. Quando Deus Po Bible lobi ange moko na mutu, ange moko na makolo. a Bíblia está dizendo que tinha um anjo na cabeça, um anjo nos pés. Et puis na fête ya Kana mobala zaka wapi. E aí na festa do Canaã, aonde era o noivo? Joseph tata Yesu. O José. Pourquoi ba inviter ga été na fête ya Kana? Ça kufa to zaka na bomoi. Ele não foi convidado não. Era morto não. C'est terrible, biloko. Terrível essas coisas. Alléluia. Amém. Maintenant, E agora? j'entre dans mon vif enseignement d'aujourd'hui. E agora vou entrar no vivo da minha mensagem. Je suis en train de parler sur l'enlèvement de Eu l'église. estou a falar sobre o arrebatamento da igreja. Parmi toutes ces périodes, Em todos esses períodos, Dieu a tenté l'enlèvement. e Deus tentou o arrebatamento. Dans le livre de Genèse 7, No 20. livro de Non, Gênesis, Genèse chapitre 1, verset 20. Gênesis 1, 20. Dieu a créé les anges. Non, Dieu a créé les oiseaux le 5e jour. O Deus criou os pássaros. Nazomona distraction za mingi. Botala ngaya. Olha para mim. Dieu a créé les oiseaux le 5e jour. Deus criou os pássaros no 5º dia. Et tant akeli bango, Quando criou eles, atuli bango, mandou eles bavoa. para voar. C'est déjà E aí, a tenté l'enlèvement. Deus tentou o arrebatamento. Mais même ici dans le déluge, Mesmo aqui no delírio, la Bible dit il y a eu la pluie 40 jours, 40 a nuits. Bíblia dizendo que tinha chuva 40 dias e 40 Et noites. après 40e jour, Depois do 40 dias, la Bible dit arche se soulevait. a Bíblia fala que o arca se levantou. On a 4 arches. No meio do arca, Il y a eu deux types d'animaux. tinha dois tipos de animais. Les animaux impurs O animais impuros, qui symbolisent que l'église. significa igreja. Et les animaux purs O animais qui impuros, symbolisent Israël. que significa Israel. Il a tenté ça. Ele tentou isso. Et ici, E aqui, Enoch, Enoque, il fut enlevé. ele foi arrebentado. La 7e personne de la création. O sétimo pessoa da criação. Parce que les 8e personnes, c'est Metouchéla. Porque o 8 era o Metuxelá. La Bible dit, Enoch, il fut enlevé. A Bíblia está dizendo que o Enoque foi arrebentado. Autrement dit, Isso significa à la fin, ele foi no final. maintenant, E agora, nous sommes au temps de la grâce. estamos no tempo da graça. L'état de la grâce, Tempo da graça c'est la 6e période é o sexto tempo, où l'église sera enlevée. aonde a igreja vai ser arrebentada. Il y a deux images. Tem duas imagens. Il y a un corps Há corpo, dont Christ est la tête. aonde o Cristo é a cabeça. Il y a un époux Há o noivo
où l'église est l'épouse. aonde a igreja é a esposa. Maintenant, Mas agora, Israël aí o Israel attend le retour de Jésus. espera a volta, o Dieu- regresso de Jesus. Dieu m'a révélé quelque chose ce matin, ça dit. Deus me revelou uma coisa essa manhã. Pendant que j'écrivais mon enseignement, Estava escrevendo a minha Israël, Papa Janon, n'attend pas seulement le retour de Jésus. não espera somente o regresso de Jesus. Israël attend le retour de Jésus et notre retour. Israel está esperando o regresso de Jesus e o nosso. Jesus não vai vir sozinho conosco. Israël azozela Yesu na biso. Está aguardando Jesus em nós. Ah, c'est très génial. É bem genial. Ndenge baza wana sadi. Como eles estão lá? Bazozela nga. Estão me esperando com Jesus. Bazela yo lisusu. Estão esperando eu também. Non, c'est une grâce. É uma graça. Amen. Amém. Maintenant, l'église sera enlevée ici. A igreja vai ser arrebentada. Oh, en un mot, l'église ne sera pas enlevée. A igreja não vai ser arrebentada. Celui qui sera enlevé, Aquele que vai estar arrebentado c'est l'épouse. é a esposa. Yozo zelo sala mariage loué sala kitoko. Você quer alugar uma sala bem Mais Yesu a promettre biso fête na biso zela lola. Mas Jesus prometeu uma festa bacana no céu. Tozo bazo benga la fête des noces. Estão chamando a Il festa faut dos donc noivos. aboye zala pe uzala wapi salle de fête nini kitoko uzala. Que salão. Atabo ambeli na kitoko. Mesmo colocando aí. C'est pourquoi la Bible dit A Bíblia está dizendo. l'homme quittera son O père. homem deixará o seu pai. C'est Jésus-Christ. É Jesus Et Cristo. s'attachera à sa femme. Ele vai ficar com L'église. a igreja. Et il deviendra une seule chair. Ficará corpo Au só. moment de la parole, No momento da nous palavra. sommes en train de raboter le visage de la femme. Estamos colocando as máscaras ficando bem bonitas. Tozo fine ba butoto tsema ba tile ba maquillage Colocando batom, colocando tudo. ba poudre mai. Tozo bongisa mwasi Ficamos bem bonita. parce que bientôt Porque daqui a pouco mobala zoya. o noivo vai chegar. J'aime beaucoup cet homme Eu gosto muito desse homem. parce que quand on parle Quando falamos de son avenue, do regresso il dele, y a deux types de son avenue. há duas maneiras. Première avenue, Primeiro, il sera là-bas dans les airs. ele vai ficar no ar. yango moni mobali akota na mbala moko te. Razão pelo qual o homem não entra no mesmo Il faut baya kozwa ye. tem que buscar ele. Mais ce jour-là Mas naquele momento, viendra ele vai vir, pas seul. não sozinho, não À sozinho. droite, Na direita, aozala avec les amis de l'époux. vai ter uns amigos do noivo. Élie et Moïse. O Elias e o Moshe. On les appelle les amis de l'époux. Chamamos os amigos do La Bible dit esposo. tout est, tout misu nyonso komona ye. Na Cada mupagani, olho vai na olhar, vai ndoki, enxergar tokomona ye. Mesmo o bruxo vai enxergar. Na ndoki, Mesmo o bruxo. na banganga, Até uma tokomona ye. vamos Dans enxergar. les heures. Lá no ar. Maintenant, il faut qu'il y ait une puissance Tem que ter poder. qui attirera son épouse Vai atirar o de le rejoindre. para ficar aí com ele. Je suis le candidat du ciel. Eu sou candidato do céu. Je suis candidat du ciel. Sou candidato do céu. Je travaille pour aller au ciel. Eu estou trabalhando para ir no céu. Enlèvement, c'est quoi? O arrebentamento é o quê? Enlèvement vient du verbe enlever. O arrebentamento é de verbo arrebentar. Signifie Significa prendre quelque chose d'une part pegar num lugar uma et coisa l'amener aussi quelque part. e levar um lugar. Il y a une différence entre émener et amener. Une différence entre le verbe émener et le verbe amener. O verbo trazer Et levar. e levar. Émener, Elevar, c'est prendre avec une force. pegar com a força. Amener, Trazer, c'est prendre lentement, lentement, pegar, levando E de- com carinho. dans un endroit. Pensa. L'enlèvement, Mas o arrebentamento c'est déplacer é deslocar une chose, uma coisa, une personne, uma pessoa dans un endroit, em nenhum lugar, de l'amener dans un autre. trazer ele até no outro lugar.
Enlèvement, O arrebentamento c'est la maturité des deux semences. é a maturidade das duas sementes. Maintenant, je vais parler lentement pour que ceux qui écrivent, d'écrivez. E agora eu vou falar devagarzinho para quem está escrevendo, escrever. C'est la maturité des deux semences. É a maturidade das duas sementes. Matthieu chapitre 13. Mateus 13. L'enlèvement, O arrebentamento da igreja c'est la manifestation de l'amour de Christ envers. é a manifestação do amor de Cristo em nós. Là où il est, Aonde ele está, là où nous y serons. aonde nós seremos. Vou repetir. Enlèvement, O arrebentamento, ça, 1, 2, 3, 4, 5, comment tu as 6? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Nazana. 5, 4, 6. Nous avons plus ou moins 6 définitions. Eu tenho 6 definições. Première définition, O primeiro, c'est prendre quelque chose quelque part pegar et de uma l'amener coisa em um quelque lugar, part. levar em um lugar. Deuxième définition, A segunda c'est la maturité des deux é a semences. maturidade das duas sementes. Troisième définition Terceiro est la manifestation de l'amour de é a Christ. manifestação do amor de Cristo. Tellement Christ nous a aimés. O Cristo nos ama. Allez là, biso fort. Ele ama bastante nós. Quatrième définition, Quarto, l'enlèvement o arrebentamento da igreja. marque la fin du temps de la grâce. Isso marca o fim do tempo da graça. Enlèvement Arrebentamento. marque E aí marca la fin o final du temps de la grâce. do tempo da graça. C'est que ce qui t'a OLK, Significa assim, OLK, passou, aquele passou, o outro OLK, passou. c'est que grâce pésolika. Significa a graça também está passando já. L'enlèvement de l'église O arrebentamento da igreja marque la fin de l'heure de la está grâce. marcando o final do tempo da C'est graça. pourquoi beaucoup de gens disent que coronavirus c'est un malheur venant de Dieu. Non. Muita gente está a falar que o coronavírus é uma doença de Deus. Deus mandou isso. Non. Não é não. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Estamos no tempo da graça. Quand on parle de la grâce, on voit la nouvelle naissance. Quando falar da graça, estamos vendo o novo nascimento. On voit l'appel à la repentance. Estamos vendo a chama no. Dieu appelle tout le monde d'être sauvé. Deus chama todo mundo para se C'est converter. pourquoi il faut recevoir Jésus à ce temps. Razão pelo qual você tem que receber o Jesus nesse tempo. Cette grâce a touché déjà à sa fin. Aquela graça já atingiu o fim dele. Et bientôt l'église sera enlevée. Daqui a pouco a igreja vai subir. Et quand l'église est enlevée, Quando a igreja vai marque subir, la fin du temps de la e aí grâce. vai marcar o final do tempo da graça. Liana yo nengo lingi. Come como você Melana quer. yo nengo lingi. Bebe como você Sakana quer. magamne sobe nengo lingi. Fica como você Mais quer. tu resteras ici. Mas você vai ficar. Nous sommes parvenus à l'heure Chegamos no tempo de bien marcher, de bem de andar, s'arranger avec Dieu. de bem ficar bom com Deus. Parce que bientôt il y aura le grand voyage. Porque daqui a pouco uma viagem vai se anunciar. L'enlèvement de l'église, O arrebentamento da c'est la fin igreja de la grâce. é o fim da graça. C'est la fin de la grâce. É o fim da graça. Pour ouvrir encore une autre ère. E aí vai abrir um novo templo. Maintenant, écoutez-moi. Escuta-me. Je suis ici. Tout le monde regarde ici. Todo mundo olha para mim. Il y a l'enlèvement, Há o arrebentamento, il y a l'Armageddon, o Armagedão, il y a le retour de Christ, o regresso de Cristo, il y a millénium, o milênio, il y a règne de Christ, o reinado do Cristo, il y a Gog et Magog, a Gog e Magog, il y a trône blanc, ao trono branco, jugement éternel o julgamento eterno et éternité. e a eternidade. Ah, Jésus est merveilleux. Jesus é maravilhoso. Il m'invite à aller à l'éternité. Ele me convida para a eternidade. Yokana peso shema makamboyo. Vou te dar schema. C'est quoi ce makamboyo zo kotote? Estou vendo que não está entrando. Ezoleka likolo likolo. Você não se interessa. Natia na lang nini? Vou pregar em que língua para você entender bem. Tala siko yao. Mutu na so tala wa. Segue-me.
Pesinga vinaigre na posa ya mai nzambe. Deram vinagre. A vontade de água. Não tem água. Não tem água. Só que église toza enlevé. Depois do arrebentamento da igreja, Se o yom tobezo comprendre tem mozota lá wate. Mozota não nasce. Viu? Tudo errado. segue aqui, por favor. Questão. O arrebentamento da igreja. Na bolsa ne vê. Na saque on a butu. Foi feito em noite. Mais yo ibaga ne ba comme enlèvement. Você sabe como escrever ali o arrebentamento. Awa Aí, soki tokei. quando vamos, Yango na combien les événements eschatologiques sont. eu falei os eventos escatológicos são, Donc nos sala kuna 7 ans. vamos fazer 7 anos aí. Combien d'années? Quantos anos? 7 ans. 7 anos vamos ficar lá no céu. Isso Brasil, estou aqui nesse país já 7 anos. Alléluia. Amém. Namona 4 personnes bala na ngai. Estou vendo 4 pessoas que estão me seguindo. Naloba. Posso falar? Soki toza enlevé. Depois do arrebentamento, Toke na fête ya noces. vamos na festa do casamento. Ande bazo pesa biso ba récompense. E aí vamos dar os recompensas. Ya musala na tozosala nzambe. A das obras estamos fazendo para Deus. Yango muto nyonso azwi baptême, après le baptême il faut servir Dieu. Aquilo que foi batizado tem que servir a Deus. Nzambe akangola yo te profondaka na kiti. O Deus não se... Une année, 2 ans d'église au Sahel, l'autre. On y marre, amen, amen, amen. Non. Tu dois travailler. Você tem que trabalhar Parce que Deus. tu reçois récompense. Porque no arrebentamento vamos ter a recompensa. Ce qui t'en est, tu as mis ton sal à 7 ans. Quando vamos lá em 7 anos, Ne espaço égotique à l'awa. naquele espaço que vai ficar, Na 7 ans, wana. naqueles 7 anos, Et ça divisé na 7 awa. aí vai ser dividido En 2 parties. em 2 partes. La tribulation Tribulação et la grande e a tribulation. grande tribulação. Bana Israël. Bazo zonga. Eles vão voltar Basangana. para se juntar. Po baloba boye. Porque foi dito, Muko bazo livrer Jésus. quando foi morto Makila na ye. aquele sangue Ekita liko na biso. veio sobre nós, Pe ya bana na biso. até os nossos filhos. E aí vai ser a vingança do sacrifício. Ne Babylone la grande, la bête la grande. Aquele besta grande Akosala ba imposition na ye. vai impor Avec une autorité sévère. uma autoridade bem grande. Maintenant, ceux qui t'ont enlevé, Depois do arrebentamento, grâce à Sili, a graça parou. cela veut dire so lingi Yesu. Isso significa se você ama Bakatio Jesus, lokolo. vamos cortar o... Ozo ama Yesu na loi parce que loi foi zonga. vai aceitar Jesus com a lei, aí a lei vai votar. Olingi Yesu. Gosta de Jesus, Batobolo lisu. vai furar o... Okena balabala. Você vai na rua, Mutuka bomanga. o carro mata, me Mutuka mata. bi na sina longwa puissance ya koboma. O cara não vai matar. Omeli pozo okufa te. Você toma veneno, não vai morrer. Je lance un appel. Eu tô lançando Même uma au palavra. rétrograde. À ceux qui blaguent avec ce temps. Aquele pessoa que está Déjà le temps difficile commence. O tempo difícil já começou. L'esprit de l'antichrist agit. O espírito que se opôs ao Deus Jesus Tous já ces começou. coronavirus de vaccins, ce sont la mise en place de l'antichrist. A vacina é o colocamento no lugar do anticristo. Antichrist ayana nous te. O anticristo ainda não veio. Marque de la bête peut A te. marca da besta ainda não chegou. Mutako sayote. Ninguém te engane. Caméra mon ngai. Marque de la bête nene yate. A marca da besta ainda não chegou. Antichrist pe O azate. anticristo ainda não chegou. L'antichrist ne peut jamais venir tant que Jésus est là. Anticristo não pode chegar quando Jesus está aqui na terra ainda. Landa wa yaya. Segue-me. N'explique biloko Vou oyo. te explicar essas coisas. So na Madagascar mais na Zimbabwe ebele. Se foi em Madagascar, vou ganhar muito dinheiro. Espaço oyo so toza levé. Depois do arrebentamento, naquele espaço,
7 ans ezawa. Tem 7 anos. Il y a grande tribulation. La grande tribulação. Na tribulation. É a tribulação. Nde na ofongolo les 70 semaines de Daniel. Eu vou te explicar os 70 semanas do Daniel. So kimi kriti dimanche talio mi ko ba dimanche nyonso frappe oyo kaka. Todos os domingos vamos ser ensinados. Nana bilamba belé na makina fona sokola. Sokola bilamba na makina. Okotika la boy. Na máquina, você vai ficar ali. Biso tokei. A gente vai. Biso bilamba okota le lola. As roupas não vão entrar no céu. Ndako eza salité fona sa limpeza. Sala. Loeza ndako na okotika na ndako wa. Fica na casa, fica fazendo limpeza, vai ficar. Lobandeko. Macron, na ba interview na ye. Président Macron, wa France. Na ba interview na ye. Ye aza occultiste. Alobi déjà marque de la bête eza déjà. Na mokili awa déjà. Et tozomona pe na ba signe ya ba sali mingi. Ba signe na bango osala na ba maison bazokota. Tant que Jésus aza bondi na bango yosala. Oui, j'aime ça. Eu gostei. Osumona tozona na mateia. Está vendo as pessoas que estão seguindo a pregação? Maintenant, yoka biloko ezobima. Olha agora o Ozo ba élément zongela Macron. pegar Tu te layé comment la page na ye. Twitter aí com o Macron. La technologie évolue. Landao. Olha para mim. Na lobby 7 ans moko ezao. Há 7 anos. Wana biso na lola tole ba fou du ciel yaya. Aí nós no céu comemos frutas do céu. Yo zo la rouge ko fejan wa. Ekoko ma pasi pozwango. Esperando bifteca. Ne ezala bitumba oto zo bengango Armageddon. Vai ter uma guerra chamamos Armagedão. Armageddon. Armagedão. Siko bitumba oyo Aquela batalha ezo sila, vai acabar. ezo prendre fin. Vai acabar Tango biso na Israël, biso na Jésus tozo kita. quando nós com Jesus. Aye kokotela bandeko na ye. Ele vai ficar do lado dos seus irmãos. Aye akotela bandeko na ye. E aí vai vir defender os judeus. Il est juif. Ele é judeu. Je me fais comprendre. Alguém está entendendo? Mais n'oubliez pas Mas não esqueça. que l'époux viendra au milieu de la nuit. E aí o esposo vai chegar no meio da noite. L'enlèvement se fera au milieu de la nuit. O arrebatamento estará à noite. Oui, je suis dans le lobby déjà. Tout ça, c'est que awa. Chegamos aqui. Aki, Awa. pendant 7 ans oyo, Pelo esses 7 anos, Nzamba rotina les deux témoins. Jesus, Deus vai mandar os 2 testemunhos Comment la Moussa Israël? para acordar Israel. Zacharie bisi biso boy. Zacarias falou. Zacharie 10, 12 ou Zacharie 12 boy. Alors boy. Zacarias 12 falou. Ils tourneront les regards Eles vão retornar o à celui qui l'ont percé. para aqueles que eles Tokanise ki mwana Maria nzoka ndeza Nzambe. mataram o filho de Maria. Ce jour-là, il y aura des pleurs et des graissements dedans en Naquele Israël. momento vai ter muita gente vai se lamentar. Tozo kitana ya gloire. Descemos na glória. Toko kitana nous te. Aí a gente não vai Soki descer temple salamina nous te. se o templo não vai ser construído. Il faut temple oyo ezala. Esse templo, Po biso na ye. nós com ele, Ye ko régner awa. ele vai reinar aqui. Biso na gouvernement na ye. Nós no governo dele. Nde bana Israël banotala biso boye. E aí os filhos de Israel vão nos olhar. Batu na Jésus. Vai perguntar. Ebomba wana bana sima no banani. Aqueles que estão atrás de você. Jesus alakisi bango maboko. Jesus vai mostrar os Habitambo braços. bwakaki ngai. Quando você me Ce sont les racheteux são os qui m'ont reçu. eles me Oh, pegaram. il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Eles não Il est receberam. venu chez nous les gentils. Velho com os Chez nous les païens. são nossos pagãos. C'est moi Rosala chrétien. A alegria de ser cristão. Awa. Aqui,
C'est le retour de Christ qui met fin à cette guerre É o d'Armageddon. regresso de Jesus Cristo vai acabar com essa guerra. Je me fais bien comprendre. Tá entendendo? Maintenant, Koyana ye, O regresso dele eza début millénium. é aí o começo do milênio. Début millénium. O começo do milênio. Azobanda. E aí começa Korénye awa physiquement. a reinar aqui 1000 ans. por 1000 anos Nabiso. conosco. Moto na ngenge. E é o homem. Il vient. Ele vem. La Bible n'a pas bien conjugué ce verbe-là. Eu acho que a Bíblia La Bible dit il vient comme roi. Ele vem como rei. Mais il vient, il est roi. Ele vem o rei. Il vient roi. Ele vem o rei. Mais il ne vient pas comme roi. Ele não vem como rei, mas ele é o rei. Soki biso tomati, Quando a gente vai subir nde na periode oyo, esse período, keso yo tuninga wa, a sua nde questão antikrista yawa. é o anticristo vai chegar. Poteka, il faut se marquer temps. Para você vender tem que ter a marca da besta. Donc la marque de la bête A marca ne da peut besta jamais venir não pode tant que chegar l'église est sur la terre. antes que a igreja seja arrebentada. Tout ce que tu vois, Tudo que você ce tá sont vendo, la manifestation de la mise en place de l'antichrist. isso é a manifestação do anticristo. Liboso to bandaka o chapeau ya pape wana bakoma Vulcaris Philidei yango ne 666. O chapéu da papa, a gente estava falando é a marca da besta. Lelo bakombo nyonso eza bakombo ebele bimisa 666. Ezaka ate corona. Há muitos nomes que dá 6. So obeti bakombo ebele. Au moins la personne 1666. Vai dar 666. Avant l'enlèvement de l'église, Antes do arrebentamento la marque de la bête a marca da est besta au moyen de la é technologie. pelo meio da tecnologia. Les vaccins à répétition. A vacina. Il y a ce que nous appelons les puces électroniques. Há o que chamamos o pista C'est eletrônica. un petit circuit intégré qui facilite la rapidité dans l'intelligence de la vitesse à l'homme. É circuito eletrônico que vai dar velocidade no homem. Là, il faut tout Kissinger. Il y a tout un lobby de médecins qui sont en train de travailler pour un service et un pointage. À côté de la piste. A médico está a trabalhar De sobre isso. 2009, déjà, tout citoyen américain était capable de se faire planter les pistes. O 2009, todo cidadão americano tinha que colocar isso no corpo. Et, bah, ça testé, bino. Estão testando a gente. Bête, bah, Covid-19. A gente vai testar o Covid-19. Ah, tu longi. Bah, longi, pourquoi? Ah, Et bon, mais disseram, mataram gente. mais pour ça, la banque, ça va nater. Mas a vontade Pour ça, la dele não é banque, isso. ça va contrôler yo mutu. A vontade dele que eles têm um controle total sobre você. Il y a une dictature mondiale de la médecine. E aí vai ter uma lei. On va sobre a t'imposer le vaccin. medicina. Eles vão te impor a vacina. Et je crois que je vais parler sur toutes les sociétés qui font des vaccins, Gavi, tout consort, et c'est lui qui finance ça. Eu vou falar sobre a sociedade que fabrica vacinas e quem financia. Et les contenus qui sont là-bas, É os conteúdos dentro. Stolen, Estou lendo. je vais tout parler de tout ça. Eu vou falar sobre tudo isso. So pesing esengo ya koloba nde na koloba. Se você me dá aquela alegria, eu vou falar tudo So isso. pesing elinga mawa wana koloba Se te. você me dá aquela cara de tristeza, eu não vou ter aquela coragem. Awa, Aí, 1000 ans. 1000 anos. Mais na suka nango, Mas bem no final, bituma moko oya lisusu. vai ter mais uma guerra, uma Nde tozo batalha. benga ngo E aí chamamos Gog et Magog. Gog e Magog. Pendant tout ce temps ici, awa, Durante esse período, to bakanga Satan. Aza na prison. o Satanás vai ser preso. Siko aba obimisa ye, E aí vai sair lokola Satan imoko aza Satan. como Satanás. Mas ele é o pensa mesmo kati na Satanás. ye. O mal está Aoya dentro mpona dele. koseduire lisusu bato ya suka. Ele vai seduzir aquelas pessoas do final. Na nsima nango, Depois, trône blanc. o trono branco. Loba frère. Pode falar aí, irmão. Eu vou voltar lá no Armagedon. Quando Cristo Azokita loi. vai descer como ele. Bon.
Abi Obi akoya ko œuvrer pendant 1000 ans. 1000 ans. Mille et demi. Mais en même temps, Antichrist a Rosala. Pendant que nous avons Antichrist Paza. C'est ici le lieu de l'Antichrist. É aí o tempo da anticristo. C'est ici le lieu de marque de la bête. É aí o lugar da marca da Koya na besta. biso ezali fin na bango. Quando a gente vai chegar, vai Nous ser allons o fim silisa deles. bitumba wana koya na biso na Jésus. Quem vai acabar com isso Mas é o vamos ver como é Jesus. Sili. E aí acabou a... C'est pourquoi la Bible dit ceux qui n'ont pas connu l'amour de la vérité adoreront l'impie. Aquele que não conheceu o amor da verdade. Pourtant vai tozo kita awa déjà temple o esalami. O templo vai ser construído. Siko tango temple o esalama Quando o templo vai ser construído, ba koya kokotisa bangulu na bantaba. vamos colocar os porcos. O baza ba animaux impie ba kokota na temple te. São os animais impuros que não podem entrar. Ndele de témoins ba obengana. É os dois testemunhos vai Bengana bango. embora. Babia Isa était Christ. Não é ele Cristo. Matthieu biso jusqu'à ce que il va s'asseoir et se te proclamer c'est le Christ. Mateus falou até que ele vai se Au. proclamar que ele Biso é o likolo ya Cristo. zo régner. O anticristo Akokota tina temple. ele vai entrar até no templo. Yende Christ. Ele vai se Bato bakoyamba ye. As pessoas vão Bakobetele abraçar ele, maboko. vão aplaudir para ele. Bakosepela na ye. Pode se alegrar com ele. Mais lo mo baoyina ye. Mas uma coisa vai odear Tango ele. akokotisa banyama o Moïse aloba te. Quando ele vai colocar dentro do templo os Nde animais que nzambe Moisés falou. azotinda les deux témoins. Aí o Deus vai mandar os dois testemunhos. Azobengana bango. Vai mandar embora. Ba deux témoins pe bakoboma bango bakokufa. Os dois testemunhos vão matar eles. Ebemela bango ezala sur na mabele O bo. óbito deles vão ficar aqui no chão. Maintenant tant Yesu aye. Quando Jesus vai voltar, Fini makambo na bango. acabou o tempo. Il deles. règne 1000 ans. Ele vai reinar 1000 Ensemble anos avec nous. junto conosco. Et Satan sera à la prison. E o Satanás vai ser preso. Mais sur bakobimisa na fin millénium. Vamos sair, deixar ele no final do milênio. Non bakanga te? Não foi preso ainda. Ele está livre. Satan za livre. O Satanás está livre ainda. Mwita memaka bato na kindumba. Você não está vendo levando as pessoas a pecar? Wana kar noko Você está no carro. Essa moça bonita. bandal. Bandal no kitombo. Você vai em Itaquera? Viu? Misezo mona. Donc Satan azana na présenté. Satanás Ba ozoye siko na prison wow. vai ser preso. Anasuka millénium awa nde ba libérer. No final do milênio vai liberar ele. Pour a séduire ya suka. Para ele Ya bato nyonso ba ozala ba oyamba Yesu na ta oya paso. para quem recebeu Jesus Cristo daquele Ba olia momento ba orange du ciel te. eles não vão comer a Le laranja bas, do frère. céu. Yesu. Quando Jesus vai vir para acabar com o Armagedon, naquele tempo antes dele chegar, aqueles que vão ser salvos vão Isso. a força deles, porque Une não vai très ser bonne questão. question. Uma boa questão. Vai Voilà. ser salvo, o Espírito Grâce na exate, força, não tem a molimo o exate. Espírito acabou. Siko bakomi ko imposer bango Yesu na Vai nko. ser impondo o Jesus. Po même le tozabo moni paso. Essa 2021 année moto 2021. Deus Makambo zoe ya mabe makasi. Bato bako céder. vai ter pessoas que vão deixar. Kasi soko boyamba Yesu. Se você não quer, Babe tio lemboti. Ta. vai dar a marca da Okoy besta. mutu na bango. Você fica um homem Bako dele. peso bambongo na bango. Vamos dar Mais dinheiro. oyo akokanga motema bina yamba ka Yesu. Segurar o Bakatio makolo. coração. Balongolo lisu. Cortar o pernas, tira o olho. Nyos tuso okutani siko na Zimbabwe. Aí se você Yende azo gérer. Akotimo lo penda kuwa otala film Terminator. Kuwa lisu Você pe olhou dunia. o filme Terminator. Olingi Yesu zela loboko ta. Você gosta de Jesus aí? Omona ti Tira tama a oya. cabeça. Moi ti iso yo uzoka maboko boy. Pour grâce exate, esprit exate. Aí a graça não vai ter mais. Yango ko sakana kana ko sambela te. Não brinca com Soko li avançar. otoni te fara non ndao ba biso afena bango. Se você não quer orar bem mesmo, fica Bazo em zela casa. bayamba Yesu na pasi. Eles estão esperando aceitar Jesus com dor. Je suis obligé de s'arrêter ici pour continuer le dimanche prochain. Parce qu'il n'y a pas le temps, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Amen. Amen. Qui a compris l'enseignement? Quem entendeu? Inclinons la tête, dis à Dieu merci.
Baixa a cabeça. Mais ou menos. Diga obrigado a Deus. Nakena ngo likolo. Nakozongela naza pressé te yaya.